Oi, galera, tudo bem? Meu nome é professora Juliana Saraiva e agora eu vou abordar para vocês as características gerais da redação dissertativa argumentativa. Essa aula ela é voltada para qualquer concurso público ou até mesmo vestibular que tenha a prova de redação e que a redação seja o texto dissertativo argumentativo, tá? Eu preparei o material para vocês que eu vou deixar disponível também. E de vez em quando eu vou ficar aqui, eu vou desaparecer para poder aparecer o slide e de vez em quando eu reapareço para poder explicar melhor. Eu posso também, vou olhar para baixo porque eu vou acompanhar o slide pelo celular, porque é mais fácil para eu olhar aqui, tá? Então não se preocupem se eu não olhar diretamente para a câmera. Quem tiver alguma dúvida pode deixar algum comentário, alguma coisa que eu vou respondendo ao longo do tempo. Então, vamos lá. Então, gente, é uma aula que, na verdade, é um resumão, mas que provavelmente vai ajudar muito vocês, né, para fazer um concurso. Então, vamos lá. É porque eu estou também aprendendo a mexer sozinha aqui no programa, para poder diminuir meu rosto, deixar o slide aí bem visível para vocês. Vamos lá. Mapa mental, redação dissertativa argumentativa. Foi um material que eu produzi para vocês, tá? Tá bem didático, bem colorido, para que possa chamar a atenção. E vocês também vão ter acesso a esse material para possíveis estudos ou até mesmo anotações. Então, vamos agora às características gerais do texto dissertativo argumentativo. Deixa eu só diminuir um pouco aqui para ficar melhor a visibilidade. Pronto. Então, vamos lá. O texto dissertativo, ele deve ser obrigatoriamente em prosa. O que é isso? É aquele texto constituído por parágrafos, tá? Então, ele tem que ser obrigatoriamente em prosa. Além disso, envolve gramática e coesão, claro. Como a gente, né, mora aqui no Brasil e o nosso idioma é a língua portuguesa, a gente tem que escrever de acordo com a norma padrão, né? A norma culta da língua portuguesa, aquela que é aceita pelos gramáticos, que a gente estuda lá na escola, enfim. Então, ela tem que ter a norma padrão culta da língua portuguesa. Deve ter de 4 a 5 parágrafos, tá? Então, se você apresentar 3 parágrafos, você vai perder ponto. Se você apresentar 6 parágrafos, você vai perder ponto. Então, ela deve ter de 4 a 5 parágrafos. Mais para frente, eu vou explicando quais são as partes certinhas do texto, quantos parágrafos deve ter cada parte. Não se preocupem com isso. A gente tem que ser impessoal. O que isso quer dizer? Você nunca pode apresentar a primeira pessoa do singular. Eu acho que esse problema ocorre muito. Eu acho que o Estado não faz nada. Nunca pode colocar a primeira pessoa, no caso eu. Nunca coloque. Sempre seja impessoal na terceira pessoa. Pode até usar a primeira pessoa do plural, nós, né? Por exemplo, devemos mudar essa situação, tá? Mas também sempre assim, poucas coisas. Nunca coloque o texto inteiro com nós. Também não, tá? A gente tem que prezar sempre pela impessoalidade. Possui introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Essa é a estrutura do nosso texto. Um parágrafo de introdução, de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, se você não tiver alguma dessas partes, se você não apresentar alguma dessas partes, você vai perder ponto, sim, seja qual for a prova que você for fazer. Pode ser da escola, pode ser o concurso público, pode ser o vestibular. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um ponto de vista. Sim, o que acontece é que muita gente peca nisso aqui, muita gente perde ponto nisso aqui. O tema, seja ele qual for, em qualquer concurso, ele vai apresentar um problema que existe no Brasil, tá? Por mais que esse problema não esteja claro lá naquele tema, por exemplo, a educação à distância. Não está escrito ali que tem um problema, né? E também não está escrito que é no Brasil. Mas sempre vai ser um problema que ocorre no Brasil. E é sobre isso que vocês terão que falar no seu texto, sobre um problema que ocorre aqui. Ah, mas professora, qual é o problema? Você vai ter que descobrir e é o que você vai argumentar. Ou seja, educação à distância no Brasil, existem problemas? Existe. Então você vai falar sobre esses problemas, tá? Um problema por parágrafo. Isso a gente vai ver mais à frente também. Agora aqui, ó, introdução. Então a gente começa pela primeira parte aqui, né, da redação, que é a introdução, gente. O leitor vai pegar o seu texto, qual é a primeira coisa que ele vai ver? É a introdução, correto?
Então, ela tem que ser interessante, porque se for uma introdução ruim, uma introdução chata, ninguém vai querer continuar lendo a sua redação, tá? Isso inclui o leitor e isso inclui o corretor da sua redação, porque você não tem que pensar somente o corretor, você tem que pensar o seguinte, o leitor, né? O leitor, independentemente se ele tem faculdade, se ele tem ensino médio ou ensino fundamental, ele tem que entender o seu texto. Tá? Então, a prova que você faz não é especificamente para o corretor, né? Para ele corrigir e te dar uma nota, não. Você tem que pensar que a prova é para qualquer pessoa que consiga ler, entender o que você quis dizer, né? Entender qual é o tema e a problematização. Então, vamos lá. Na introdução, a gente tem que ter obrigatoriamente a apresentação do tema. Tá? Então, se o tema é educação à distância, então você vai ter que falar sobre educação à distância e começar falando sobre isso logo na introdução. Tudo bem? O que eu sugiro que os alunos façam para que não haja fuga e nem tangenciamento do tema? Faça o seguinte, escreva o tema logo na introdução com as mesmas palavras que estão lá na folha da redação, na proposta de redação. Então, se o tema é os efeitos da violência contra os idosos, você vai apresentar todas essas palavras. Os efeitos da violência contra os idosos. Você vai encaixar isso na sua introdução, na sua argumentação e no seu desenvolvimento. É preciso, sim, apresentar o tema com todas as palavras, tá? Por quê? Porque se você não fizer isso, corre um grande risco de você tangenciar ou até mesmo de você fugir do tema. E a gente não quer correr esse risco no concurso, né, ou no vestibular. Então, gente, não tem problema, você não vai perder ponto. Eu sei que muita gente pensa assim, né? Ah, mas se eu colocar com as mesmas palavras, eu vou perder ponto. Não, pelo contrário, você deve colocar, sim, com as mesmas palavras. Isso é um modo de segurança para você. Agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre essa parte de tangenciamento do tema e de fuga do tema, tá? Eu vou começar a falar agora porque, como eu sempre falo para os alunos, é na introdução que você tem que colocar o tema, logo na introdução. Então, vamos lá. Fuga do tema é quando você fala de outra coisa que não se relaciona com o tema, tá? Por exemplo, se o tema é educação à distância no Brasil e você aborda no seu texto a ineficiência do Estado, sem citar em nenhum momento educação, né? Então, aí você vai fugir do tema, ou seja, você está falando de um problema que não tem a ver com o tema e você não escreveu na sua redação nada relacionado ao tema, não tem nenhuma palavra relacionada à educação, nem à educação à distância. Então, isso é fuga ao tema. Quando a gente fala sobre tangenciamento do tema, é quando a gente esbarra num assunto próximo, mas que não é diretamente aquele tema. Ou seja, os efeitos da violência contra os idosos, né? E aí eu chego no meu texto e falo somente sobre violência contra os idosos, sem citar os efeitos ou sinônimos, consequências, né? Sem citar nada sobre as consequências, sobre os efeitos da violência contra os idosos. Então eu tangencio o tema. Por quê? Se ele fala que o tema é os efeitos, a gente tem que ficar muito ligado nessa parte, né? Ou seja, vou aumentar aqui. A gente está sempre ligado nas palavrinhas do tema, tá? Então, ainda mais quando for um tema específico. Por exemplo, os efeitos da violência contra os idosos. É um tema específico. Por quê? Porque ele está pedindo para você especificamente os efeitos, tá? Então, você não pode apresentar somente causas. Você é obrigado, sim, a apresentar os efeitos. Então, se você citar ao menos um efeito ou citar essa palavra efeitos, já não tangenciou o tema. Tudo bem? Então, fique atento a isso, tá? Por isso que eu falo, cite o tema com todas as palavras. Assim você evita a fuga do tema e você evita também o tangenciamento, tá? Agora a gente vai falar mais pra frente sobre essa parte, na parte da argumentação também, que tem algumas coisinhas que eu posso dar dica para vocês. Então, vamos lá, continuando aqui na introdução. Então, vamos lá, você tem que apresentar o tema, como eu expliquei, com todas as palavras, né? Ela tem que ser menor do que o desenvolvimento. Como assim? Se eu faço um desenvolvimento com 10 linhas, eu não posso apresentar uma introdução com 15 linhas, né? Eu tenho que apresentar uma introdução com 10 linhas ou menos do que isso. Então, nunca a minha introdução pode ser maior do que os parágrafos de desenvolvimento. É uma questão de estética, é uma questão de organização, tudo bem? Nunca menos de 4 linhas. Isso serve para qualquer parágrafo, não só para a sua introdução. Textos com menos de 4 linhas são textos que são parágrafos, na verdade. Parágrafos com menos de 4 linhas, provavelmente possuem problemas ali na sua estrutura, no seu desenvolvimento das ideias. Então, nunca apresente um parágrafo com menos de 4 linhas.
Contextualização do tema ou citação. É opcional, né? Você pode iniciar a sua redação com uma contextualização ou com uma citação. Isso é opcional. Falando sobre isso, eu tenho uma aula, tá? Eu tenho uma aula no meu canal do YouTube, Português Resumido, vocês já devem ter até o link. Eu tenho uma aula que ela fala especificamente sobre isso, como iniciar uma redação. E lá tem algumas estratégias e exemplos para vocês darem uma olhada. Então, eu sugiro que quem não saiba, não tem a menor ideia de como iniciar um texto, vá lá no meu canal, né? Eu tenho uma playlist lá somente de redação, e aí você vá direto nessa aula sobre como iniciar um texto, né? Que é a aula de introdução. Isso vai te ajudar muito, é uma aula mais explicada com essa parte, ela é mais específica. Então, se você tem muita dificuldade nessa parte, assiste lá depois e comenta, fala se você gostou ou não. Então, continuando. Ah, tá. Uma parte muito importante que muita gente não faz, muita gente não sabe o que é e não apresenta na redação. E isso tira ponto, tá, gente? Isso tira ponto sim. Que é tese. A tese é o seu posicionamento a respeito do tema. E ela deve aparecer, sim, na introdução. Isso é obrigatório, gente. Isso faz parte da estrutura do texto. Então, você tem que apresentar uma tese. Eu vou apresentar aqui agora para vocês uma explicaçãozinha melhor, que eu também tenho nessa aula de introdução que eu falei, tá? Eu tenho essa explicação aqui. Então, vamos lá. Como eu falei, essa aula aqui é um resumão, tá? Lá no canal no YouTube, eu tenho aulas que apresentam partes por partes, né? Do texto dissertativo e argumentativo. Então, quem tem muita dificuldade, está muito perdido, eu sugiro que você assista lá, né, vá lá, veja todas as partes e depois venha para essa aula aqui, que essa aula para a gente recapitular, é aquela aula de desespero, aquele resumão antes da prova para você. Então, vamos lá. A tese, ela é o seu posicionamento a respeito do tema e ela vai aparecer aonde? Logo na introdução. Então, o que é a tese, gente? Como eu falei para vocês em várias aulas, eu sempre falo isso para os meus alunos. Todo tema de concurso, de redação, de vestibular, se for do tipo dissertativo, né? Se a redação for do tipo dissertativa e argumentativa, o tema traz um problema. Sempre tem um problema no tema. E essa tese, ela é o quê? Você vai se posicionar em relação a esse tema. Então, você vai deixar claro para o leitor que existe um problema ali. A tese nada mais é do que você problematizar o tema, deixar bem claro que existe um problema. Então, e a gente tem dois tipos de tese, tá? E eu vou falar para vocês, tem alguma preferida? Tem. Mas o professor falou que não tem. Mentira, tem sim. Tem uma tese, sim, que os corretores, professores preferem, porque ela é mais organizada, deixa o seu texto mais organizado e parece que você sabe mais do que está falando e sabe mais da estrutura. Então, qual das duas eu uso? Se for possível, se você lembrar na hora, utilize essa que eu vou falar agora, tá? É a tese analítica. Ou seja, esse tipo de tese apresenta um esboço dos argumentos. Aí, eu coloquei aqui retomando um exemplo já mencionado, porque como eu falei, esse é um slide da minha aula de introdução. Aí aqui tem um exemplo para vocês, eu vou ler aqui. A palavra educar, em sua etimologia, significa elevar, conduzir a um patamar superior. Entretanto, tal conceito não é bem aplicado na realidade, uma vez que existem desafios na educação digital para os idosos no Brasil. Então, perceba que eu comecei aqui com uma contextualização, né? Explicando o que é a palavra educar. E qual seria o tema aqui, gente, né? Porque eu nem coloquei aqui para vocês. O tema seria educação digital para os idosos, tá? Então, eu deixei bem claro aqui que existem desafios na educação digital para os idosos no Brasil. Então, acabei de problematizar, tá? E o que é essa parte aqui que apresenta o esboço dos argumentos? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, tá? Mas eu vou deixar os slides disponíveis, então vocês conseguem dar zoom depois. Essa parte que eu coloquei é sublinhada em amarelo. Eu vou ler agora. Retomando aqui. Desafios na educação digital para os idosos no Brasil em virtude da negligência do Estado e do individualismo da nova geração. Ou seja, esse aí que eu acabei de falar, essa parte é um esboço, né? É um resumão do que eu vou argumentar no meu texto. Então, eu apresentei dois problemas. Negligência do Estado e o outro problema, individualismo da nova geração. Opa, então o leitor já sabe que no segundo parágrafo eu preciso falar sobre a negligência do Estado e no terceiro parágrafo eu preciso falar sobre o individualismo da nova geração.
tá? Nessa ordem, gente. Isso é muito importante porque também faz parte da organização. Se eu apresentei nessa ordem aqui na introdução, eu tenho que argumentar de acordo com essa ordem. E outra coisa, não adianta vocês apresentarem 4, 5, 6 problemas aqui como causas, não é? Por exemplo, na introdução, porque cada parágrafo de desenvolvimento, o que é o parágrafo de desenvolvimento, gente? Vamos lá. É aquele que começa após a introdução. Parágrafo de desenvolvimento é onde você vai, de fato, desenvolver as ideias, né? Argumentar. Então, geralmente, aí é o segundo e o terceiro parágrafo da sua redação. Então, cada parágrafo de desenvolvimento deve ter somente um problema explicado. Então, não adianta você apresentar, esse problema ocorre em virtude da negligência do Estado, em virtude do individualismo, também pela negligência da mídia e também porque as escolas não abordam o assunto. Ou seja, não adianta apresentar tantos problemas porque você não vai conseguir desenvolver todos eles porque não vai ter linha o suficiente, não vai ter parágrafo o suficiente. Então, eu aconselho como professora, como corretora, tá? Que você apresente somente 2 problemas. Mas eu quero apresentar 3. Tudo bem, você pode apresentar 3, porque como eu falei para vocês, né? Também vou chegar nessa parte aqui mais à frente, o parágrafo de desenvolvimento, ele pode ter de 2 a 3 parágrafos, né? No caso, a parte do desenvolvimento. Ela pode ter de 2 a 3 parágrafos. E cada parágrafo você tem que apresentar um problema. Então, aí tudo vai depender também. Se você quiser apresentar 3 problemas, você vai ter que apresentar um por parágrafo. Vai depender do tamanho da sua letra, porque a gente sabe que toda redação tem um número máximo de linhas, né? Geralmente são 30 linhas. Então, se a sua letra for pequena e você conseguir apresentar tudo que você quer em 30 linhas com 3 parágrafos de desenvolvimento, tudo bem. Agora, não adianta você apresentar mais um problema só porque você quer apresentar mais um problema, acha que vai ficar mais completo e chega lá na hora, faltar linha para você na conclusão. Então, eu sugiro que vocês optem sempre por 2 argumentos somente, tá? 2 problemas está muito bom e já é o suficiente. Então, continuando. Em virtude da negligência do Estado e do individualismo da nova geração. Dessa forma, é necessária a resolução do problema para que haja evolução na sociedade. Então, aqui foi só um desfecho. Então, o que é a minha tese? A minha tese é essa parte, que eu falei que existem problemas, né? Uma vez que existem desafios na educação digital para os idosos no Brasil, então problematizei e apresentei aqui o que eu vou argumentar depois, em virtude da negligência do Estado e do individualismo da nossa geração. Essa é a tese analítica. Agora eu vou apresentar para vocês a sintética e aí vocês vão perceber como é clara essa diferença. Vocês vão ver que essa tese analítica, ela é muito mais organizada para o seu texto. Então, por isso que os corretores, eles preferem essa daqui. Tem muitos professores que nem falam sobre a outra tese, falam somente sobre essa, justamente porque ela é a preferida, porque ela fica mais bonita no seu texto, tá? Então, mas eu vou apresentar outras porque é o meu dever apresentar para vocês. Mas optem sempre pela tese analítica. Agora vamos aqui à tese sintética, que é essa outra que eu falei para vocês. Utilização de frases expressivas ou perguntas retóricas. Aí vamos lá, é o mesmo tema, tá, gente? Educação digital para os idosos. Aí ficaria assim: a palavra educar, em sua etimologia, significa elevar, conduzir a um patamar superior. Então, vocês podem perceber que o início é o mesmo, que eu só mudei a tese, né? Entretanto, tal conceito não é bem aplicado na realidade, uma vez que existem desafios na educação digital para os idosos no Brasil. Então, já viram que eu problematizei o tema. E agora, qual seria a minha tese, né? Que seria essa frase expressiva. Essa parte agora que está em amarelo também, né? Sublinhada em amarelo. Portanto, é necessário analisar tal problema, pois a inclusão é fundamental para a harmonia social. Pronto, eu não falei quais são os argumentos que eu vou utilizar, só falei que eu tenho que analisar isso aqui. Tá? Então, você vê que ela é bem mais ampla, bem mais resumida, né? Por isso que os corretores acham a outra mais organizada. Ou, você também poderia substituir essa parte, né, que está sublinhada em amarela, por uma pergunta. Dessa forma, será que o problema interfere na vida dos anciãos em sociedade? Né? Então, ali também não tem uma clareza sobre o que eu vou falar, tá? Então, percebam aí que a diferença, né, que a outra é muito mais organizada, né, gente? Fica até melhor do leitor poder ler e saber sobre o que você vai falar no seu texto. Por isso, sempre vou reforçar mesmo. Posso estar parecendo chata aqui. E não dorme não, tá? Não dorme não, porque essa aula é importante. Posso estar parecendo chata, mas é porque é muito importante. As pessoas erram muito. Eu pego muita redação de concurso, redação de vestibular, que não tem tese, tá? Então, sempre, gente, grava essa tese analítica. Volta essa aula 10 vezes, se for possível, entendeu? E estuda essa parte. A tese analítica é a mais importante. Então, essa parte da introdução, recapitulando. Deixa eu até colocar meu rosto maior aqui para assustar vocês mesmo, para vocês acordarem.
tá? Então, vamos lá. A introdução é onde você vai apresentar o tema, tá? Com as mesmas palavras que tá lá na folha, tá? Se tá escrito lá, educação digital para os idosos, você vai botar isso aí na sua introdução, com as mesmas palavras. Então, na introdução, você deve apresentar o tema com as mesmas palavras, tá? E você deve problematizar esse tema. Então, você deve deixar claro para o leitor que existem desafios, impasses, problemas. Aí você vai escolher o que você quiser colocar. Deixar bem claro para o leitor que existem desafios. E vai apresentar essa tese, né? Que é essa tese analítica que eu falei para vocês, que é a melhor. Que você vai apresentar um esboço do que será argumentado. Ou seja, sobre o que eu vou falar depois. Então, você já volta lá na introdução. E é só um resumo, tá, gente? Não é para desenvolver a ideia, não. É só para ser um resumo do que será dito depois, né? Do que será desenvolvido depois, você coloca isso tudo na introdução. Então, essa é a parte da introdução. A introdução nunca deve ser maior que o parágrafo de desenvolvimento. É sim uma parte muito importante do seu texto, porque é ali que o corretor vai ver se você está realmente sabendo da estrutura do texto, tá? Se está organizado, se não está organizado. Então, a gente acabou a parte da introdução, tá? A introdução é simples, é só isso mesmo. Apresentar o tema, problematizar e apresentar a tese. Pronto, essa é a sua introdução. Agora vamos para o desenvolvimento, tá? Que é a parte mesmo da argumentação, né, gente? Que é onde você vai desenvolver de fato o que você apresentou lá na introdução. Então, vamos lá. Desenvolvimento. Obviamente, desenvolvimento das ideias, né, gente? Você pode apresentar causas, você pode apresentar exemplos, né? Atentar-se às palavras-chave do tema, como eu falei. Você tem que apresentar o tema lá na introdução. E é importante você sempre reforçá-lo, ou seja, se o tema é educação digital para os idosos, e eu falo que há uma negligência do Estado, porque existe um problema, chego lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento, se eu vou falar que o Estado ele é negligente por não, vamos ver um argumento aqui que muita gente usa, né? Por não destinar verbas para escolas, eu tenho que explicar o que isso tem a ver com o meu tema. Tá? Então mas ele é responsável por não enviar verbas para as escolas. Mas o que isso tem a ver com a educação digital para os idosos? Então eu tenho sim que reforçar o tema nos parágrafos de desenvolvimento. Eu tenho que explicar o que aquilo ali tem a ver com o tema. Eu tenho que deixar claro para o leitor o que aquilo tem a ver com o tema, como aquilo se relaciona com o tema. Se aquele problema é uma causa, se aquele problema é uma consequência, você tem que deixar bem claro para o leitor, tá? Como eu falei aqui antes, ele tem que ter de 2 a 3 parágrafos, mas eu sugiro que sejam sempre 2, porque vai depender da sua letra. Não adianta apresentar 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um com um problema, tá? E aí, no final, faltar linha para a sua conclusão, porque são somente 30 linhas. Gente, isso é pouco. Parece que é muito, mas quando você começa a pegar o ritmo, você vê que isso é pouco. Então, eu sugiro que você apresente somente 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o suficiente para vocês, tá? Deve ter harmonia entre o número de linhas dos parágrafos. Ou seja, se no meu segundo parágrafo do texto eu apresento 11 linhas, eu não posso apresentar um outro parágrafo de desenvolvimento com 20 linhas. Vai ficar desproporcional. Então, eu tenho que ter uma harmonia. Pode variar? Claro. Você pode apresentar um com 11, outro com 13, não tem problema nenhum. Mas, esteticamente falando, né, você não pode apresentar uma discrepância muito alta, né? Um com 10, outro com 20, um com 10, outro com 17, vai ficar muito feio para o seu texto. Isso também conta, tá? Isso também tira ponto. Então, tem que ter harmonia. Tópico frasal, tá? O que é o tópico frasal? Muito importante, muita gente não usa. Tópico frasal, ele parece um pouco com a tese. Por quê? Lembra que eu falei que lá na tese você vai apresentar um esboço do que vai ser apresentado? Então, no tópico frasal, o que é o tópico frasal? É a primeira linha ali, a primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento. Ali você vai colocar para o leitor o que vai ser argumentado. Então, vamos voltar lá na introdução, que eu falei, por exemplo, que a tese era, né, em virtude da negligência do Estado. Aí eu chego lá no desenvolvimento e eu tenho que apresentar o tópico frasal, ou seja, eu tenho que falar sobre a negligência do Estado. Então, eu posso começar assim: diante de tal cenário, é preciso analisar o papel do Estado no problema. Pronto, já retomei que o Estado é um agente causador daquele problema. Eu não preciso colocar com as mesmas palavras, né, a negligência do Estado, não preciso. Eu posso até colocar mesmo governo, né, porque a gente sabe que em concurso essas coisas é um sinônimo, sim, de Estado. Então, eu posso até colocar que o governo é um agente de tal problema, não tem problema nenhum. Então, você vai retomar o problema que você apresentou lá na sua tese no tópico frasal, para o leitor saber que agora ela vai falar sobre o Estado, ó.
Ela falou para mim, lá na introdução, que ia argumentar sobre isso, e agora ela deixou claro que chegou o momento de argumentar sobre isso. Chegou a hora de falar sobre o Estado, tá? Então, o tópico frasal é isso. Pode ser em uma ou duas linhas, né? Como eu falei, depende da sua letra. Nada mais do que isso, tá, gente? É uma coisa resumida mesmo sobre o que será dito ali. Vamos mais adiante, né? Ainda é o desenvolvimento, tá? É problematizar o tema, né? Como eu falei, se apresenta lá a violência contra os idosos no Brasil, e aí eu chego no meu parágrafo de desenvolvimento e falo somente sobre idosos, né? Ah, porque os idosos devem ser respeitados, porque na Constituição consta que é dever do cidadão amparar os idosos, e falar somente isso, ou apresentar somente uma proposta de intervenção, eu vou perder ponto, tá? Porque você deve problematizar, você deve falar qual é o problema, o que existe, o que não está acontecendo aí na prática, qual é o problema que está acontecendo com os idosos, o que tem aí? Você tem que apresentar o problema, tá? Eu já vi muito disso também. Deixa eu até aumentar aqui. É uma coisa muito importante que eu já vi muito, que é o seguinte, tem alguns temas que confundem a gente, né? Vocês tiveram alguns simulados aí, e tinha até um tema que ele era uma pergunta, tem uma pergunta sempre muito difícil para os alunos, né? Por exemplo, o tema que teve, se eu não me engano, era quais propostas, deixa eu até procurar aqui. Deixa eu procurar aqui que eu vou passar para vocês certinho qual era o tema para a gente poder trabalhar sobre esse tema aqui. Aqui, gente, achei. O tema foi o seguinte, né? Que atitudes o Estado e os indivíduos precisam adotar, em termos globais, para prevenir os efeitos dos eventos climáticos extremos e proteger a humanidade. É um trem de tema muito grande, né? Então, vamos lá. Mas você percebe que é uma pergunta. E essa pergunta te leva a apresentar o quê? Proposta, né? Ou seja, que atitudes o Estado e os indivíduos precisam adotar. Então, você pensa assim, tá me perguntando o que deve ser feito. E aí você chega no desenvolvimento e apresenta somente ações. Ah, porque o Estado deve fazer isso, porque a sociedade deve fazer isso. Isso tá errado, tá? Porque esse tema aqui parece até um tema que fazem de sacanagem mesmo, tá? Quem não tem noção da estrutura do texto, perde ponto nisso aqui. Então, poxa, mas o tema estava me perguntando proposta. Tudo bem. O tema te pedia proposta. Você pode apresentar essa proposta lá na conclusão, sem problema nenhum, ou em algum momento do seu texto. Mas o desenvolvimento não pode apresentar somente proposta. Ele tem que ter uma problematização. Apresentar somente ações, o que deve ser feito não é desenvolver um argumento. Isso daí é você dar uma solução para um problema. Mas que problema é esse? Você nem explicou. Então, você tem que explicar o problema primeiro para depois solucionar. Concorda comigo? Não adianta você falar que tem que ser feito isso e aquilo, o leitor vai olhar aquilo ali, mas tem que ser feito isso por quê? Você não falou que o que acontece na prática, que esse problema existe. Então, você tem que problematizar e depois apresentar a proposta. Isso quando o tema solicitar essa proposta ou quando estiver lá na sua folha de redação, que você é obrigado a apresentar uma proposta, tá? Porque a proposta de intervenção, vou falar sobre isso depois para não confundir vocês. Então, tudo também tem a ver com a proposta, com o concurso que vocês vão fazer, tudo bem? Se você tem que apresentar uma proposta de intervenção, você pode deixar isso lá para a conclusão, tá? No parágrafo de desenvolvimento, eu sugiro que vocês não apresentem proposta, apresentem a problematização e deixem a proposta lá por último, lá para a conclusão. Continuando. Agora, calma aí que eu vou abrir aqui o slide que fica mais fácil para ler. Tá, então, problematizar o tema. Então, o que é problematizar o tema, gente? É desenvolver como que aquele problema ocorre, por que aquele problema ocorre, tá? E nunca apresentar somente ações. Coloquei do lado consequências. Eu quero deixar uma ressalva para essa parte aqui. Eu apresentei no outro slide. Causas e nesses consequências. Mas isso tudo vai depender, gente, do tema. Porque, como eu falei, existem temas que são muito específicos. Por exemplo, como eu até dei esse exemplo aqui já. Os efeitos da violência contra os idosos. Ele está me pedindo o quê? Está me pedindo as consequências. Então, o que vai acontecer? Se eu apresentar somente as causas e não apresentar nenhuma consequência, eu vou perder ponto. Então, se o tema é os efeitos da violência contra os idosos, eu tenho que focar. Gente, eu tenho que focar. Para agora tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo agora e foca nisso. Se o tema é específico e fala que você deve apresentar os efeitos, você deve focar nos efeitos. Ah, professora, mas eu quero falar a causa. Não tem problema, você pode falar a causa, não é um erro. Mas se o seu parágrafo de desenvolvimento apresentar
Se você apresentar somente a causa, você vai perder ponto, porque o tema, ele pede os efeitos. Então, você pode apresentar no seu parágrafo, assim, a causa e um efeito. Você é obrigado a apresentar pelo menos um efeito nos seus parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, mas e se o tema fosse violência contra os idosos? Tudo bem. Aí você é livre para apresentar somente causas e você não vai perder ponto por isso, porque o tema ele é um pouco mais amplo, ele não fala especificamente das consequências, ele fala somente violência contra os idosos. Você é livre para apresentar duas causas e vambora, vida que segue, tá? Agora, se for os efeitos ou as consequências, então você é obrigado, sim, a apresentar pelo menos um efeito por parágrafo de desenvolvimento. Mas eu quero apresentar causa. Pode, eu até sugiro que você faça, porque fica até mais completo, mas você tem que ser obrigado a apresentar pelo menos um efeito no seu parágrafo, tá? Então, continuando. Desenvolvimento das ideias, causas, exemplos, tá? Por que eu botei exemplos? Porque às vezes as pessoas apresentam ideias muito amplas, né? Deixa eu até colocar meu rosto aqui maior. Porque às vezes as pessoas falam assim, porque a falta de atitude da mídia gera problemas. Tá, mas quais são esses problemas? Você tem que exemplificar, é uma ideia muito ampla, né? Afeta a população, afeta de que forma? Dá um exemplo. Então, evitem, quando vocês forem apresentar palavras que têm sentido muito amplo, porque afeta a população, porque causa problema, porque causa distúrbios. Então, mas quais são esses distúrbios, quais são esses problemas, afeta de que forma? Então, sempre procure apresentar um exemplo, não tem problema nenhum. Mas eu quero tratar dois, vai ver se tem espaço na sua redação. Mas pelo menos um, para poder deixar essa ideia mais clara, é bom. Então, toma muito cuidado com essas partes amplas, né? Porque apresenta danos à natureza, tem, né? Se for algum tema relacionado ao meio ambiente. Porque o desmatamento apresenta danos à natureza. Que danos? O que são danos? Você tem que apresentar o que é. Você tem que apresentar pelo menos um exemplo, tá? Então, sempre foque nisso também. Continuando. Desfecho do argumento, tá? Ou seja, você apresentou lá seu tópico frasal, que eu falei para vocês que é obrigado, né? Então, a primeira linha do seu desenvolvimento, na primeira linha do parágrafo de desenvolvimento, é o tópico frasal. Então, você apresentou o tópico frasal, aí você vai fazer o quê? Vai desenvolver sua ideia, explicar como ela ocorre, por que ela ocorre, dar alguns exemplos, né? Pronto, acabei de falar o que eu queria. Você vai deixar a ideia assim? Não. Você vai apresentar uma conclusão. Logo, é preciso intervir sobre esse problema. Logo, é perceptível que o governo é um perpetuador desse problema. Então, você vai sempre apresentar um desfecho pequenininho. Pode ser uma linha só, não tem problema. Sempre uma conclusãozinha pequenininha. Percebam o seguinte, qual é agora a coisa assim, uma coisa louca, que eu acho que vocês nem devem ter pensado nisso. Vamos lá, uma coisa louca. Qual é a estrutura do texto dissertativo e argumentativo que eu falei para vocês no início da aula? Deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O texto inteiro. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é do texto, da redação por inteiro. Agora, foca em um parágrafo pequenininho. Vamos lá, segundo parágrafo do texto, que é o desenvolvimento. Então, o parágrafo também apresenta essa estrutura. Todos os parágrafos apresentam essa estrutura. Introdução, que seria o seu tópico frasal, no caso do parágrafo de desenvolvimento. O desenvolvimento em si, que é você explicar a sua ideia, e a conclusão, que seria o desfecho. Então, essa estrutura, ela é macro, porque ela diz respeito a toda a redação em si, né, uma forma mais ampla, e ela também é micro, porque ela diz respeito a cada parágrafo. Cada parágrafo também segue essa estrutura. Introdução, que é o tópico frasal, desenvolvimento, que é onde você vai desenvolver, explicar a sua ideia, e conclusão, que seria o desfecho daquela ideia ali. Então, eu já vi muito isso em redação. O aluno apresenta um problema aqui, você fala que o Estado, você fala no segundo parágrafo, tá aqui, segundo parágrafo, você fala que o Estado é culpado por não desviar verbas para as faculdades, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chega no terceiro parágrafo, que já deveria apresentar outro problema relacionado ao tema, ele continua falando do Estado. Ou seja, você repete o argumento, você repete ali o causador, né, o agente do problema, e você perde ponto, porque você essa ideia já passou. Se você apresentou a ideia no segundo parágrafo como problema, tu deve falar sobre ela lá e terminar ela lá. Você não tem que trazer esse problema para o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo já é tempo de novas ideias, já é outro argumento. Você pode apresentar a consequência? Pode, mas nunca vou ficar voltando naquilo que você já apresentou no segundo parágrafo, tá? Por isso que eu falo, é um problema por parágrafo de desenvolvimento, são problemas diferentes. Eu não posso falar, o Estado é culpado no terceiro parágrafo e no terceiro parágrafo o Estado é culpado também. Gente, você está repetindo argumento, tá? Então, uma ideia começou no segundo parágrafo, começa ela lá, desenvolve ela lá e termina ela lá.
o terceiro parágrafo, não retome aquela ideia do segundo. Deixa ela lá quietinha no parágrafo dela. Cada um tem seu lugar de fala, né? Assim, deixa ela lá bonitinha, tá? Continuando, vou até tirar minha cara feia aqui da frente para vocês. Continuando. Desfecho, né, como eu falei. E faça no mínimo, tá? Gente, o que é mínimo? Faça no mínimo, tem que ter no mínimo isso, tá? Não menos do que isso. Faça no mínimo 3 períodos no parágrafo. O que é período, gente? Você vai contar período pelo ponto final. Ah, eu tenho quantos pontos finais no meu parágrafo? Tenho um só. Opa, período está muito longo, tá? Você também perde ponto nisso daí na parte de... No Enem a gente fala competência 1, que é a parte de gramática e tudo mais, tá? Mas você também perde ponto nessa parte. Então você tem que apresentar... Por isso que eu falo, ó, pensa comigo. Se você apresentar um tópico frasal, apresentei o tópico frasal, que é a minha introdução ao desenvolvimento, terminei, ponto final. Vou começar o desenvolvimento. Aí você vai desenvolver a sua ideia, terminei, ponto final. Aí você vai começar o quê? Vou dar o desfecho. Logo, é importante intervir sobre o problema. Opa, já é um outro ponto final. Então, você tem que ter, no mínimo, 3 pontos finais. Pensa assim, porque fica falar período, às vezes você não sabe o que é. Então, fala, você tem que ter, no mínimo, 3 pontos finais no seu parágrafo. Posso ter 2? Cara, faça 3, tá? Porque tem que ter essa conclusão, fica muito mais organizado. Mas também não é sair tacando ponto final em ideia que não tem nada a ver não, tá, gente? Tem que seguir essa estrutura que eu tô falando pra vocês. Evite parágrafos muito curtos, como eu falei. Parágrafos com 3 linhas, com 2 linhas, são parágrafos que têm problemas na estrutura. Se você apresentou somente 2 linhas, tu não explicou a ideia. A verdade é essa, você não explicou a ideia, é uma ideia resumida. Então, evite parágrafos muito curtos, isso perde ponto sim, porque você vai perder ponto no seu desenvolvimento, porque se o parágrafo tem 2 linhas, você não explicou nada. Dependendo do tamanho da sua letra até, né, você não explicou nada. Então, não faça parágrafos muito curtos. E como eu falei aqui, ó, na setinha rosa, um problema, ideia por parágrafo. Então, não adianta você chegar, no segundo parágrafo de argumentação, você fala que o Estado é negligente, aí você fala sobre isso, além disso, no mesmo parágrafo, além disso, a mídia também é causadora do problema. Não. Você quer falar sobre 2 coisas no mesmo parágrafo? Não. Se você começou falando do Estado, continua falando do Estado ali, termina ali. Quer falar sobre a mídia? Passe para outro parágrafo, sempre com recuo, tá, gente? O que é recuo? Aquele espaçozinho que tem entre a borda da folha lá, antes de iniciar o texto. Nunca coloque também o texto no iniciozinho da linha. Dê um espaçozinho que é o recuo de parágrafo. Então, se eu tenho 2 problemas para apresentar, eu vou apresentar um em cada parágrafo. Eu não posso juntar problemas em um parágrafo só, porque isso vai ser um acúmulo de problemas em um mesmo parágrafo e isso provavelmente vai gerar um problema no seu desenvolvimento. Por quê? Você vai ter pouca linha para falar sobre 2 coisas no mesmo parágrafo. Então, você vai deixar alguma coisa sem explicação. Isso vai fazer você perder ponto. Tudo bem? Então, somente um problema, uma ideia por parágrafo. Ai, professora, eu quero apresentar causa e consequência. Não tem problema. Você pode apresentar em um mesmo parágrafo causa e consequência, desde que sejam relacionados à mesma coisa. Se eu falei que o Estado ele é ocupado, então eu posso falar o porquê que ele é ocupado e o que isso gera no mesmo parágrafo. Não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é apresentar 2 culpados no mesmo parágrafo e querer desenvolver isso daí, tá? Então, não. Então, quero apresentar causa e consequência no mesmo parágrafo. Pode, não tem problema nenhum. Quero apresentar somente causa no mesmo parágrafo? Pode, somente causa pode, mas somente de um agente, de um causador, tá? Então, nunca se esqueçam disso. Continuando nosso slide, ficou bonitinho, tá? Valorizem, porque deu trabalho para fazer. Desenvolvimento. Conectivos entre frases. Isso, gente. Lembra que eu falei que tem que ter 3 pontos finais, né? Que seriam os 3 períodos, eu falei no outro slide? Então, você tem... procure conectar com conectivos de acordo com a relação semântica. Ó. Consequentemente, quando for de consequência, quando for para a conclusão, para fazer aquele desfecho logo, portanto, destarte, dessarte, com isso, enfim, em conclusão, concluindo. Então, sempre use conectivo entre as frases e também conectivos entre os parágrafos, tá? Aí, isso daí vocês conseguem até... Eu tenho uma aula sobre coesão, eu tenho uma aula sobre todas as partes, né? Como eu falei pra vocês. Mas eu tenho uma aula, né, sobre coesão lá no meu canal do YouTube, que é Português Resumido. Então, vão lá, deem uma olhada de como é feita essa coesão, porque a coesão, ela também se refere à repetição de palavras, tá, gente? Aí já é um outro quesito, não entra na parte de argumentação. Já é um outro quesito aí que é cobrado na sua prova, com certeza é cobrado, porque coesão é cobrado em toda a prova. Então, vocês também podem achar
tabelas de conectivos no Google, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada na minha aula, que lá tem tudo isso. Tem uma tabela, tem os sentidos que vocês devem usar, enfim. Continuando. Evite ideias genéricas. Como eu falei para vocês lá, isso causa danos à natureza. Mas danos é uma palavra muito ampla, uma ideia muito ampla. Então, evite ideias genéricas. Procure sempre apresentar exemplos quando você colocar isso na sua redação, para não ficar uma coisa muito ampla, tá? Faça projeto de texto, um rascunho. Então, eu até coloquei aqui para vocês, ó. Antes de iniciar uma redação, se você tiver tempo para isso, né? Eu sugiro que você, se você já treina isso em casa, você vai ter tempo sim. Antes de iniciar uma redação, pegue uma folha de rascunho e faça um tipo de mapa mental. O que é mapa mental? É igual que vocês estão vendo aí agora, tá? É colocar no centro ali o tema e colocar nas setinhas ali sobre o que você pode falar sobre esse tema. Como eu fiz agora, aí para vocês está aparecendo na tela o desenvolvimento, várias setinhas sobre o que é o desenvolvimento. Então, isso é um mapa mental. Antes de iniciar uma redação, pegue uma folha de rascunho e faça um tipo de mapa mental, colocando no centro o tema e ao redor coloque as possíveis causas e consequências e soluções para a problemática, tá? Claro que vai estar tudo muito resumido, aí você vai desenvolver essas ideias no seu texto. Como eu falei, porque aqui eu coloquei possíveis causas e consequências. Tudo vai depender do seu tema. Se o seu tema for específico nos efeitos, você vai focar nos efeitos, tá? E, gente, isso aqui quando você começa a praticar na sua casa, isso fica muito rápido na hora da prova, né? Às vezes você nem precisa fazer isso na hora da prova, porque você já praticou tanto em casa, que na hora da prova você já consegue fazer isso na sua cabeça, não precisa nem passar pro papel. Então, por isso que a gente fala que é muito importante praticar. A redação é prática, tá? E a redação, gente, é difícil? Ela não é difícil, só que as pessoas menosprezam a redação. Vão fazer um concurso, sabe que, poxa, é muita coisa para estudar em português, muita coisa para estudar em história, matemática, física, química. Só que a redação, ela é, na verdade, uma fórmula. É como se fosse uma fórmula. Se você conseguir entender a estrutura geral do texto, tiver argumentos coringas... professora, mas o professor lá do meu cursinho falou que não pode ter argumento coringa. Pode sim. Argumento coringa, inclusive, é muito bom. Deixa eu até aumentar meu rosto aqui para falar sobre isso. Você pode ter argumento coringa sim, que é aquele argumento que serve para qualquer tema. Por exemplo, a negligência do Estado serve para qualquer problema, porque todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Estado tem alguma coisa a ver com isso, né? É violência, é preconceito, falta de educação digital ou alguma coisa ruim do ensino à distância. Qualquer problema tem uma mãozinha do Estado ali. Você pode falar que tem sim, você não vai perder ponto por isso. Só que, qual é o problema aqui? Você, quando tem esse argumento coringa, né, que serve, que é amplo, você tem que adaptar esse argumento para o seu tema. Então não adianta você falar que o Estado é negligente e não explicar o porquê e o que ele faz de fato na prática que tem a ver com o tema. Por isso que eu falei que tem que sempre... Tá vendo uma coisa liga a outra? Que sempre tem que relacionar o argumento ao tema. Por isso. Então você pode gravar. Poxa, muita gente usa a mídia, né, a sociedade como omissa por alguma coisa, mas você tem que relacionar ela omissa com o problema da educação. Por quê? O que ela faz na prática? O que isso tem a ver com a educação? Você tem que deixar bem claro ali essa relação, tá? Então, uma ideia sempre tem a ver com a outra. Então, por isso que eu falo, evite argumentos genéricos. E quando isso for acontecer, como eu falei, a negligência do Estado ou a mídia, como por não apresentar na televisão informações, você tem que adaptar ao tema, tá? Sempre reforçar o tema, sempre reforçar o tema ali, explicar a relação daquilo com o tema. Por que isso tem a ver com esse tema aqui? O que acontece que causa isso daqui? Sempre deixar tudo bem claro para o leitor, tá? Nunca pro corretor. A gente não, nem, por isso que eu falo, não fala corretor, fala leitor. Porque aí qualquer pessoa pode entender o seu texto, não só o leitor. Mas o leitor vai entender, porque o corretor vai entender, porque ele tem faculdade. Não, gente. Você tem que pensar que qualquer pessoa que vai ler o seu texto vai entender, independentemente do grau de escolaridade dessa pessoa, tá? Claro que ela tem que saber ler, para poder ler seu texto, mas você tem que pensar dessa forma. Continuando. Ainda no desenvolvimento, tá? Porque é uma parte muito importante, né? E é a maior parte do seu texto. Evite copiar dados do texto de incentivo. Professora, mas um outro professor falou que eu posso. Gente, poder você pode. Só que, por que eu falo para evitar? Porque a gente gosta muito, né? Os corretores gostam de autoria. Como assim? A autoria é você não se basear no que está escrito, né? Não se basear, não copiar o que está escrito no texto motivador, né? Por quê?
Às vezes você tá sem a citação, você quer botar uma citação. Aí você vai lá e coloca uma citação. Só que, se você apresentar somente isso no seu parágrafo, você vai perder ponto. Porque você tem que apresentar alguma ideia que seja sua, que não esteja lá no texto motivador, tá? Algum desenvolvimento de ideia que não esteja no texto motivador. Então, não... Ah, mas eu quero apresentar, eu quero copiar aquele dado. Então, tudo bem. Você vai copiar aquele dado. Mas aí você faz isso na introdução, você faz isso no segundo parágrafo, faz no terceiro. Olha só, você já copiou muito, você vai perder ponto. Tudo bem? Não pode ter isso, tudo isso de cópia. Por isso que eu falo, evite copiar. Ah, professora, eu vou plagiar. Tudo bem, você pode plagiar. Plagiar é não escrever com as mesmas palavras, né? Não é ser aquela cópia. Mas não foque nisso, não fique somente nisso no seu texto. Porque da mesma forma que você leu o texto de incentivo, o corretor e o leitor também, tá? Então, não fique preso a texto motivador. Para que serve o texto motivador? Serve para você entender sobre o que é aquele tema, para ficar mais claro na sua mente sobre o que é aquilo. Não é para você tirar coisa dali e ficar somente com aquilo ali no seu texto, tá? Por isso que eu falo, evitar sempre copiar dados do texto de incentivo. Se você apresentar um dado só, vou perder ponto? Não, você não vai perder ponto, tá? Mas se você apresentar o seu texto inteiro de dado que está no texto motivador, você vai perder ponto sim. Relacione os argumentos ao tema sempre de forma clara. Isso aqui eu já falei, a aula inteira eu falei sobre isso, né? Sempre relacionar os argumentos ao tema. Isso inclui várias questões da redação, não só como apresentar o tema por completo, né, não tangenciar o tema, enfim, já falei muito sobre essa parte. Preze pela formalidade, porém não tente impressionar com linguagem muito rebuscada. Como eu falei, você tem que colocar na sua cabeça que não é somente o corretor que vai ler o meu texto. Uma pessoa que não tem uma pós, que não tem muito estudo, ela pode ler meu texto sem problema nenhum. Então, você está querendo dizer que eu posso escrever gíria? Não, senhor. Não estou falando de gíria. Estou falando que você tem que ter uma linguagem clara. O que é uma linguagem clara? Não é aquela linguagem rebuscada com palavras antigas que nem o corretor vai entender direito aquilo ali, vai ter que procurar no dicionário. Então, aí você imagina, o corretor tendo que olhar no Google toda hora o que significa uma palavra. Ele já vai corrigir teu texto com uma vontade, tá? Ainda mais quando é um corretor de concurso de vestibular que tem várias redações para corrigir e você está atrapalhando a vida dele e ele vai atrapalhar a sua. Então, pensa nisso. Preze pela formalidade, pela clareza, tá? Não precisa impressionar ninguém. Porque eu quero impressionar falando bem, falando bonito. Não, você vai acabar se prejudicando por isso. Preze pela formalidade. Quando a gente fala norma culta, é você respeitar a concordância verbal, concordância nominal, saber usar vírgula, saber usar um ponto final, saber acentuar uma palavra, saber usar a crase. Isso é a norma culta. Você escrever de acordo com a norma culta. Não é você escrever palavras difíceis que ninguém vai entender. Tudo bem? Tem diferença nisso aí. Se liguem. Se liguem. Vamos lá. Pode apresentar contra-argumentação, mas é preciso cuidado e reafirmar seu posicionamento no final. Como assim? Por exemplo, um tema polêmico. Deixa eu ver, aborto, né? A legalização. Deixa eu até aumentar meu rosto aqui, porque essa parte é para explicar o que não está escrito aqui. Peraí que eu sou novata nesse negócio de mexer nesses programas de computador, tá? Vamos lá. Então, se o tema é, por exemplo, a legalização do aborto no Brasil. Legalização do aborto é um tema polêmico. É um tema polêmico que tem duas visões, óbvio, né? Tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor. Você quer apresentar as duas visões no seu texto. Eu quero apresentar o motivo das pessoas serem contra e o motivo das pessoas serem a favor. Pode fazer isso? Pode. Tá? É uma estratégia argumentativa que eu, Juliana, não recomendo. Por quê? Porque você pode se atrapalhar. Você pode, por exemplo, você apresenta na introdução lá o tema, legalização do aborto. Aí você vai e fala na sua tese assim, que não é aquela tese que a gente apresenta um esboço. Você pode apresentar assim, diante disso, é preciso analisar os prós e contras à legalização do aborto no Brasil. Então, você falou que vai analisar as duas coisas, né? Os prós e contras, ou seja, quem é a favor e quem é contra. Aí você vai chegar no segundo parágrafo, vai apresentar quem é pró, ou seja, quem é a favor da legalização do aborto. Beleza, aí você vai e fala lá. O pessoal é a favor porque é o corpo da mulher, é direito da mulher. Gente, não tô aqui me posicionando, não, tô aqui dando exemplo. Tá, legal. Você falou isso. Aí você chega no terceiro parágrafo, você já fala que, mas tem gente que é contra. Isso aqui resumido, você não vai escrever assim, tem gente que é contra, não. Aí você vai lá e fala assim no terceiro parágrafo, tem gente que é contra porque é uma outra vida, e é uma vida inocente que não tem culpa. Tá, e aí? Você apresentou quem é contra, quem é a favor e quem é contra. E qual é a tua opinião? Tu não botou, tá? E lembra que eu falei
que a tese é você não ficar em cima do muro, é você apresentar ali a sua posição diante daquele tema, diante daquele problema. Então, se você faz isso aqui, essa contra-argumentação, contra-argumentar e apresentar prós e contras, né? Uma visão positiva e uma negativa, tu tem que deixar claro pro leitor qual é a sua, porque ele quer saber, e você que está escrevendo esse texto, qual é a sua opinião? Quero saber, o leitor fofoqueiro quer saber, e você? O que você acha sobre isso? Não adianta nada, tá em cima do muro? Não pode ficar em cima do muro, tá? Então, para fazer esse tipo de argumentação, você já tem que ter experiência, né? Fazendo redações, praticando, para quê? Para você poder, no final, apresentei lá, quem é a favor, apresentei quem é contra, e no final vou concluir. O que é você concluir? Ou seja, você vai pegar aquele, por exemplo, você é a favor, vamos botar que você é a favor. E aí você apresentou lá as duas visões, favor e contra. Você vai ter que quebrar aquele argumento de quem é contra, tá? Deixar bem claro que a sua opinião é a certa. Você tem que ser o certo nisso aí. Tua palavra é a última e é o que deve ser aceita. Porque você tem que convencer o leitor sobre o teu ponto de vista. Então, se você é a favor e você apresentou uma ideia contra, você tem que explicar para o leitor por que a sua ideia está certa e a outra não. Porque já que você apresentou a outra, você tem que refutar. Você tem que comprovar que ela está errada e você está certo, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daqui. Então, sempre que for apresentar contra-argumentação, esteja muito seguro. Se você, estou com medo do leitor não entender o meu ponto de vista, então não apresenta ela, tá? Apresenta causa e consequência do problema, ou então causa, tá? Mas não apresenta ela, porque você tem que estar muito seguro disso daqui, tudo bem? Então, vou retomando. Eu quero apresentar pontos positivos e negativos, eu vou ter que, em algum momento do meu texto, ali mais para a conclusão, né, você vai ter que reforçar o seu ponto de vista e comprovar para o leitor por que o outro está errado e você está certo. Tudo bem? Então, nunca se esqueçam disso. Porque senão você vai perder ponto, porque você tem que se posicionar, né? Isso faz parte da sua argumentação. Então, vamos lá, continuando. Esse slide já foi, né? Tese pela formalidade, contra-argumentação. Agora, acabou a parte de desenvolvimento, né? Então, vamos lá, recapitulando. Desenvolvimento são aqueles 2 parágrafos após a introdução que você deve sim iniciar. Vou até falar pertinho aqui, ó. Você deve iniciar com conectivo sim, tá? Você deve iniciar os parágrafos de desenvolvimento com conectivo, de acordo com a relação estabelecida ali. Se é de adição, se é de consequência, você deve sim iniciar com conectivo. Se liga nisso, cara, isso é muito importante, isso perde ponto, entendeu? E você consegue muitos pontos se colocar conectivo. É tão mole, gente, é um negocinho pequenininho, né? Além disso, por conseguinte, entretanto, no entanto, olha que coisa fácil, de pequena, por favor, né? Então, desenvolvimento são os parágrafos após a introdução que você usa para explicar as suas ideias. É ali que você vai convencer o leitor sobre a sua opinião em relação àquele tema. É sempre sobre a sua opinião em relação àquele tema, tá? Mas sempre de forma impessoal. O que é isso? Não usa eu. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, porque eu queria que o mundo... Não, gente, nada de você. Você não existe ali naquele texto. Você é uma pessoa desconhecida, até porque ninguém tá vendo teu nome, tá? O corretor não tá vendo seu nome, o leitor não tá vendo seu nome. Então, você tem que ser impessoal ali. Então, continuando. Agora, a parte de coesão. É a parte muito importante, muito mesmo. Vamos lá. Coesão, presença de conectivos entre períodos e parágrafos. Eu dei até uma de maluca, gritei agora falando que tinha que começar todo o parágrafo de introdução com conectivo. É isso aí, acabei de falar, viu? Presença de conectivos entre períodos e parágrafos. O que é entre períodos? Eu falei pra você, volta a aula aí pra você ver, pra não ficar repetindo, que eu falei que é todo ponto final, tem que ter um conectivozinho entre eles. Lembra que eu falei? Então, é isso aí, tá? Evite repetições. Ah, professora, como assim? Se você falar, porque no primeiro parágrafo você cita pessoas 2 vezes, no terceiro parágrafo você cita pessoa 4 vezes, você vai perder ponto, tá? Existem sinônimos para pessoas, né? Cidadãos, indivíduos, seres humanos. Então, professora, mas eu não tenho isso tudo de vocabulário. Você tem sim. Senta bonitinho. Por isso que eu falo que você praticar, isso tudo fica mais fácil na hora da prova. Porque quando você pratica, você já fica na tua mente vários sinônimos de coisas que você sabe que você vai precisar na hora da prova, tá? Então, evitar repetições. Mas você falou que eu tenho que reforçar o tema. Palavras relacionadas ao tema, palavras do tema, elas têm uma maior tolerância. Você pode apresentar, por exemplo, se o tema é violência contra os idosos no Brasil, eu posso colocar essas palavras na introdução, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo e na conclusão. Não tem problema, tá? Só que você não pode apresentar, por exemplo, idosos. É uma palavra que está no tema. Aí eu coloco essa palavra idosos 5 vezes no mesmo parágrafo. Pô, pelo amor de Deus, né?
Ela tá no tema, mas você também tem que ter um pouquinho de senso. Então, vamos lá. A gente tem mais tolerância com palavras do tema? Sim, porque você tem que apresentar o tema em todo o parágrafo, né? Você tem que retomar esse tema em todo o parágrafo. Mas você também não pode fazer um excesso, gente. Apresentar 5 vezes no mesmo parágrafo. Não tem necessidade disso, tá? Então, evite repetições, mesmo quando for do tema. De novo, você pode apresentar as palavras do tema em todos os parágrafos? Pode, não tem problema. Mas se você faz isso uma vez, se você faz isso 5, 6 vezes, você vai perder ponto. Porque, né, idosos, tem vários sinônimos para idosos, até mesmo pronomes na hora. Aí vai depender tudo da parte que você está escrevendo, né? Para ver se cabe um pronome, às vezes até omitir uma palavra. Então, tudo vai depender do seu desenvolvimento lá. Dê espaço ao recuo. Eu falei sobre isso também. O que é isso? Não começar o parágrafo no início da linha. Dá uma margenzinha de 1 dedo, 2 dedos, né? Dependendo do seu dedo. Então, dá um espaçozinho antes de começar. Divida o texto em parágrafos, né? Não adianta nada, eu já vi muita redação monobloco, você perde ponto. Você começa lá na introdução e você vai diretão. Você não tem separação por parágrafo, isso está errado, né? Atente-se ao sentido da argumentação para escolher um conectivo adequado, né? Então, isso daí tem a ver com coesão, com conectivos. Como eu falei, eu tenho uma aula sobre isso. Se é um conectivo de adição, você não pode usar um no entanto, entretanto, que serve para oposição. Se ele é de adição, você tem que usar um de adição. Né? Uma coisa que eu vejo muito o aluno colocando conectivo de conclusão como se fosse de consequência. Né? Aí chega lá no parágrafo de consequência, o aluno vai lá e bota, portanto, este problema, o Estado gera problemas. Né? Portanto, o Estado gera problemas. Gente, portanto, não é um conectivo de consequência, é um conectivo de conclusão. Conectivos de consequências o quê? Consequentemente, por conseguinte, em vista disso, né? Mas nunca essa parte que eu estou falando para vocês, tá? Nunca, sempre se atente, na verdade, ao sentido. Então, vocês têm que dar uma olhada aí. Tem várias tabelas que vocês conseguem olhar no Google, né? E eu reforço sempre vocês irem lá na minha aula, gente, que a minha aula tá bem completa sobre isso, tá? A parte de coesão é só isso, evitar a repetição de palavras, apresentar conectivos e olhar o sentido dos conectivos. E também não apresentar um texto monobloco, ou seja, fazer a divisão por parágrafos, tá? Agora essa parte aqui, ó, citação. Vamos lá. A citação, ela é obrigatória? Depende do seu concurso, tá? Depende do seu concurso. Por que eu tô falando isso? Essa aula aqui, como eu falei, ela serve para qualquer concurso, né? Concurso público ou vestibular, Enem, UERJ, né? E que tenha a redação desse tipo, de citativo e argumentativo. Aí vai depender do seu concurso, porque, por exemplo, no Enem, na verdade, né? É obrigatório apresentar citação. Porque tem uma competência lá específica que avalia a citação. Então, no Enem, você é obrigado a apresentar uma citação. Agora, se no seu concurso você não é obrigado a apresentar uma citação, mas como é que eu vou ver isso? Vai ver isso no edital. Se não estiver escrito que você é obrigado, você não precisa apresentar. Mas sempre tem lá alguma coisa sobre argumento, alguma coisa sobre informações, né? Então, é sempre bom você estar preparado com uma citaçãozinha, porque isso traz mais conhecimento para o seu texto. Isso mostra para o leitor, corretor, enfim, que você sabe do que você está falando, né? Então, vamos lá. Citação. Deve ser reconhecida, ou seja, não vale ser uma fala de parente ou vizinho. Você não pode chegar lá e falar, minha mãe disse que o aborto é ruim. Quem é sua mãe? O corretor não sabe nem quem é você, que ele não está vendo o teu nome, que dirá sua mãe, né? Então, sempre tem que ser uma pessoa reconhecida. O que é uma pessoa reconhecida, gente? Um ator famoso, um cantor, uma banda, um filósofo, um filme que existe, né? Um seriado, uma novela, um desenho. Então, tem que ser reconhecido, tá bom? E não adianta você inventar não, tá? Porque o corretor ele vai saber que você está inventando. Ele pode pesquisar. E hoje em dia tem plataformas que elas mesmas, elas conseguem fazer essa análise de que se existe ou não. Ela faz uma busca na internet. A tecnologia hoje, gente, ela é muito, né? Ela é muito boa. Ela consegue ver se aquilo ali existe ou não, se aquela citação existe ou não. Então, nunca invente, pelo amor de Deus. Tem que ter relação com o tema, claro. Não adianta nada o tema falar sobre idoso e você apresentar uma citação sobre criança, por exemplo, sem relação nenhuma. Então, ela tem que ter relação com o tema e você é obrigado a explicar o que ela tem a ver com o tema. Não adianta só citar. Mas a citação que eu fiz está claro que tem a ver com idoso, porque está escrito idoso na citação, beleza. Mas você tem que escrever qual é essa relação, tá? Como eu falei, pode ser música, filme, série, filósofo, artistas, livros, obras, contexto histórico, contexto de área de conhecimento, enfim.
você deve explicar a relação da citação com o tema, mesmo que seja óbvia para você. Então, você sempre vai explicar se tem uma relação de semelhança, se tem uma relação de diferença, que geralmente é isso, né? Então, explique sim, com todas as palavras, gente. Conclusão, vamos lá. Conectar os argumentos apresentados de forma resumida. Evite apresentar citações novas. Como assim, gente? Não só citações, né? Ideias também. A conclusão, ela é um parágrafo. Deixa eu até aumentar aqui meu rosto, né? Você deve estar com saudade de mim. Peraí, que eu tô mexendo aqui. Então, vamos lá, gente. A conclusão é um parágrafo de desfecho, que você vai concluir tudo que você falou. Ah, professora, mas eu já concluí tudo nos parágrafos. Você vai concluir de novo. Ué, agora você vai dar um desfecho ali, ó. Vai fechar suas ideias. Então, na conclusão, você não... Se eu apresentei, voltando àqueles argumentos, Estado como negligente e... Nem lembro qual era o outro, mas vou botar a sociedade como omissa, por exemplo. Aí chega lá na conclusão, você fala que, mas a mídia também. Mas você nem citou a mídia no seu texto, como é que você está enfiando a mídia na conclusão? Você não pode apresentar ideias novas na conclusão. E nem uma citação nova. Se você não fez uma citação antes, você não pode botar lá na conclusão, tá? Então, nada de ideia nova na conclusão. Conclusão é para você fechar seu texto, você concluir sua ideia e acabou. Nunca apresentar ideia ou citação. O Enem, em específico, ele exige uma proposta de intervenção, tá? Isso é uma competência do Enem, tá lá, que é obrigatório, todo aluno sabe, todo aluno que estuda, né, pro Enem, sabe que é uma exigência. Por quê? O texto dissertativo e argumentativo, ele não te pede isso. Você não é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção, tá? Ou seja, que é uma ação, né, apresentar de fato o que deve ser feito para solucionar o problema. Você não é obrigado a fazer isso nesse tipo textual, a não ser quando a banca exige. Então, hoje em dia, algumas bancas exigem isso. Como é que você vai saber? Você vai ver lá no seu edital. No caso de vocês, né, esse concurso específico que vocês vão fazer, sempre tem lá na folha da redação, na proposta da redação, sempre tem lá o que você deve apresentar. Eu vou até ler aqui o nome que aparece. Sempre aparece lá sugestão, acho que é sugestão. Enfim, sempre aparece lá o que você deve abordar no seu... Aborde os seguintes aspectos, é sempre assim que aparece. E aí lá sempre tem proposta de intervenção. Então, você é obrigado a apresentar proposta na sua conclusão. Se não tiver nada disso, você não precisa apresentar. Mas eu quero apresentar. Legal, pode apresentar, não tem problema nenhum, tá? Mas não esquece de concluir seu texto. Então, se você não adianta você começar a conclusão assim, ó. Portanto, o Estado deve fazer políticas públicas, tá? Você começou com proposta, com o que deve ser feito. Mas e a conclusão? Você não concluiu. Então, você pode apresentar uma conclusão bem pequena. Por exemplo, portanto, é nítido que o problema gera muitos danos, isso porque você já explicou tudo anteriormente, tá? É nítido que o problema gera muitos danos à sociedade e precisa ser resolvido, ponto. Aí você vai iniciar sua proposta. Tudo bem, tu fez o desfecho ali, pronto. Não tem problema nenhum, tá? Mas não quero apresentar proposta. Se não for obrigatório, no seu caso, no seu concurso, você vai ver isso no seu edital, ou lá na folha de proposta, que deve estar escrito, então você pode apresentar somente conclusão, somente de fazer um desfecho da sua ideia, não precisa apresentar proposta, tá? Então fique atento a isso. Olhe lá antes, por isso que é bom eu olhar o edital, tá? No edital a gente consegue ver na parte lá da redação o que é cobrado de fato, né? Quais são os aspectos que a gente fala, né? Ou competências. E se tem que ter a proposta ou não. Se for o Enem, nem precisa olhar, tu tem que fazer e acabou. Se for um outro tipo de concurso, dá uma olhadinha lá, tá? Mas e alguns concursos já deixam bem claro lá na folha de redação, na proposta, que você tem que apresentar ou não. Continuando, deixa eu me tirar aqui da frente. Continuando. Não apresente ideias novas, como eu falei. Pode retomar uma citação feita anteriormente, de forma conclusiva, né? Então, por exemplo, lá na introdução eu falo de um filme que apresenta uma realidade utópica, né? Ou seja, uma realidade perfeita. Lá na introdução eu apresentei essa citação. E aí lá na conclusão, lá no finalzinho eu falo, portanto, a partir dessas ações, a sociedade poderá se aproximar da realidade apresentada aí eu cito de novo, né, o nome do livro, do filme, sei lá, que eu citei lá na introdução. Aí tudo bem, você retomou, ou seja, você já só pegou, fez uma ligação com uma coisa que você já citou, não é uma coisa nova. Isso você pode fazer, nunca ideias ou citações novas, só retomou o que tu já tinha explicado antes, aí tudo bem. Vamos lá, próximo slide. Proposta de intervenção, tá? Então, essa parte aqui é específica
para quem tem que apresentar a proposta, tudo bem? Então, vamos lá. Eu botei aqui o Enem porque mas o Enem mesmo que cobra isso aqui, né? O Enem exige como parte obrigatória do texto, como eu falei, depende do seu concurso. Não é obrigatória na dissertativa argumentativa, na dissertação argumentativa. Verifique sempre o edital do concurso, né? Acabei de falar isso. Evite apresentar muitas ações. O corretor considerará a mais completa. Então não adianta você falar, o Estado deve fazer isso, aquilo. Não, gente. Não precisa botar isso tudo. Você pode apresentar uma proposta. Aí, uma coisa muito importante, gente. Aqui, ó. Deve solucionar todos os problemas apresentados como argumentos. Se no segundo parágrafo você fala que o Estado é um causador do problema, e no terceiro parágrafo você fala que a sociedade é omissa, lá na sua proposta você tem que apresentar ações, né, que solucionem tanto o problema do Estado como da sociedade, tá? Então você tem que resolver os problemas que você apresentou. O problema que você apresentou, você tem que resolver. E você tem que dar o jeito aí de botar lá como que isso vai acontecer. Continuando. Aí aqui, esse slide em específico é mais para quem faz Enem, tá? Mas isso também serve para qualquer concurso, porque a sua proposta fica completa, tá? Mas geralmente você tem que apresentar o que na proposta? Obviamente a ação, porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? Quer dizer, que alguém tem que fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Que é a ação, o que deve ser feito. Efeito é o objetivo, ou seja, para que serve isso daí? O modo é como será feito. Sempre você escreve por meio de, através de, por meio de verbas públicas, por meio de arrecadação de impostos, através de arrecadação de impostos, tá? E detalhamento, né? Isso é uma informação a mais, além dos elementos citados. Pode ser explicação de quem é o agente ou o modo. Como eu falei, esses elementos aqui, eles são obrigatórios lá no Enem. Tá? Isso pode servir para você que está sem ideia para terminar seu texto? Pode servir para você. Mas eu sugiro que você assista a minha aula de proposta de intervenção, que eu falo detalhadamente sobre cada elemento desse daqui e dou exemplos, tá? Então vai lá para não confundir a cabeça de quem não precisa apresentar obrigatoriamente todos esses elementos. Sugiro que vocês vão lá e olhem essa aula sobre conclusão. Continuando, erros mais comuns, tá? Aqui são erros relacionados à língua portuguesa. Tá? Porque a gente sabe que aula de redação é aula de redação, aula de português é aula de português. Mas a Titi aqui colocou para vocês o que mais acontece, o que eu mais vejo de erro dos alunos. Então, isso também pode ser algum erro seu. E você fica ligado aí para revisar esses conteúdos, tá? Porque por mais que sejam matérias, né, diferentes, redação é uma coisa, língua portuguesa é outra. A língua portuguesa, ela está dentro da redação, porque como eu falei, nós estamos no Brasil, falamos o idioma língua portuguesa, escrevemos em língua portuguesa, então você tem que saber sim as regras gramaticais. Então vamos lá, os erros mais comuns. Uso da vírgula, crase, concordância nominal e verbal, uso de letra maiúscula, parece idiota, mas muita gente erra. Ponto final, gente, muita gente não bota ponto final nas coisas. Sério, gente, isso é um problema, tá? Sujeito preposicionado, separação de gerúndio, regência verbal e nominal. Eu não vou explicar o que é cada coisa aqui, como que as regras de cada conteúdo desse daqui, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, tá? Já tá uma aula longa e não era nem para ser tão longa assim, mas eu gosto de explicar bastante. Então, deixa eu até me botar aqui para finalizar, que já é o final mesmo, tá, pessoal? Então, eu não posso me alongar nessa parte, porque já é uma outra disciplina. E isso daqui, gente, isso aqui é da sua vida inteira na escola, né? Do que você aprende. Então, são muitos anos para você estudar. Então, eu sugiro que você está fazendo um concurso. Se o seu concurso for, por exemplo, de nível médio, você já viu esses conteúdos. Então, eu coloco esses erros aqui mais comuns para você. Se você se identificar que você apresenta esses erros, você dá uma revisada nesses conteúdos, tá? Procura aí uma aula específica sobre isso. Que eu não posso aqui me desdobrar com isso, porque vai ficar muito grande, porque cada conteúdo desse tem muita coisa, vocês sabem disso, tá? Então, é isso. Peraí, né? Também vou vender meu peixe, que eu também sou gente, tá? Aí aqui tem meu número para quem quiser entrar em contato comigo, para quem tiver com alguma dúvida em relação a essa aula, pode mandar para esse número aí, não tem problema, tá? Aí tá o nome do meu canal, Português Resumido, inclusive é com essa bonequinha aí também, tá, gente? A foto que eu tenho lá. Peraí que eu vou voltar aqui. Tá, gente? Então é isso. Acredito que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, porque eu falei sobre foi um resumão, né? Como eu falei, foi um resumão. Apresentei os aspectos gerais desse tipo de texto. Apresentei como você deve fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, número de linhas, parágrafos e tudo mais, o que é cada coisa. E então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula,
tá? Eu quero um feedback, por favor, me deem um feedback aí depois. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, manda pra mim, tá? E pode mandar, que eu vou responder pra vocês depois, não tem problema nenhum. Se tiver muita dúvida, eu posso até pegar essas dúvidas e fazer um outro vídeo, não tem problema nenhum. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Então, boa sorte no concurso que vocês vão fazer. Eu sei que vocês estão preparados. Eu já corrigi algumas redações de alguns de vocês, né? 3 redações, alguns até 2 redações. Eu já dei muitas dicas também nessas correções em vídeo, tá? Expliquei muitas coisas que eu falei aqui, eu também já havia explicado antes, mas eu gosto sempre de reforçar aqui, tá? Posso estar parecendo repetitiva? Posso, mas por que eu faço isso, gente? Porque eu sei que eu tenho aluno que eu falo aqui e ele comete o mesmo erro nas outras redações. Não adianta quantas vezes eu fale, parece que não escuta. Ou então, sei lá, não dá importância, entendeu? E como eu falei, gente, a parte de redação ela é muito importante no concurso. Por quê? Se você zera a redação do seu concurso, você pode ter ido muito bem nas outras matérias, você não vai entrar. Porque a redação você não pode zerar, tá? Você não pode zerar. Ou então, por exemplo, no Enem, você foi benzão nas outras matérias. Chega na redação, você tira uma nota ruim, qual é a chance de tu entrar numa faculdade? Vai ser pouca, tá? Porque hoje em dia tá tudo muito concorrido. Então, qualquer ponto é ponto. Qualquer ponto é válido. E a redação é uma parte que não tem tanto conteúdo assim para você estudar. Por exemplo, história. Gente, história é muito grande. Geografia, matemática. Então, assim, a redação não tem tanta coisa para você estudar. É mais uma forma. Você sabe ali a estrutura, você sabe ali o principal, tu vai se dar bem, entendeu? Então, é isso. Qualquer ponto é ponto. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui esse tempinho com vocês. Eu corri um pouco para não ficar tão longa essa aula, mas tentei abordar aí os principais aspectos e o que eu vejo que as pessoas mais erram e mais têm dificuldade ou dúvidas, né, quando vão fazer uma redação. Porque, de fato, não é uma coisa fácil, mas a gente sabe que não é impossível, né? Nada é impossível quando você quer, quando você está determinado, quando você tem foco, quando você está disposto a vencer esse obstáculo. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu quero que vocês... Desejo tudo de bom para vocês, sinceramente, do fundo do meu coração, porque a aprovação de vocês também também reflete em mim, porque se eu dou essa aula para vocês, se eu estou explicando para vocês, o resultado de vocês amanhã é um reflexo da minha aula, né? O desempenho de vocês também é o meu desempenho, porque vocês, para entender o conteúdo, eu tenho que explicar direito, eu tenho que aprender, né? Então é isso, gente. Senão eu vou enrolar muito aqui. Então é isso, espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem, curtam esse vídeo e até a próxima aula. Um beijo.